Planaltina é uma das cidades, é a cidade mais antiga que nós temos no DF, ela é dos anos 1800, né, e foi incorporada ao Distrito Federal, né, quando da criação. E toda aquela parte do setor tradicional, da Vila Vicentina, né, vem desde aquela ocasião e com uma potencialidade extremamente forte na área de turismo. Né? A gente conversava agora há pouco sobre outras cidades do entorno nosso, como Pirinópolis, por exemplo, né? Vocês estavam comentando aqui com o Júlio. Ela conseguiu, a Alto Paraíso, eles conseguiram puxar e buscar, né, em vocações que tinham para o turismo e desenvolver e levantar a cidade bastante. Né? Então hoje os nossos planos diretores eles têm buscado, né, dessa maneira bastante específica, né, reconhecer a particularidade de cada uma das cidades e a partir daí poder investir, né, em empreendimentos, em programas, em políticas públicas que a gente, né, desenvolva melhor essas potencialidades. E esses nossos dados das pesquisas distritais para amostra de domicílios, eles vêm justamente para reforçar essas tendências e para também nos mostrar aonde que nós estamos, né, precisando melhor investir ou ter um olhar mais apurado para que a gente possa garantir a cidade, né, o seu desenvolvimento econômico, social, enfim, para que ela possa de fato ser uma cidade mais justa, né, com menos desigualdades, como a gente tem percebido bastante forte no nosso Distrito Federal. No caso específico de Planaltina, essa nossa amostra de domicílios, ela é a 23ª, né, das 30 que nós pretendemos concluir logo no início do ano que vem, né, Júlio? Uhum. Né, já essas demais. E ela apresenta, né, um quadro bastante similar a de outras cidades que também tiveram o crescimento, de certa forma, até induzido pelo Estado. No caso de Planaltina, você teve dois tipos de ocupação, ou, aliás, três, né, tipos de ocupação. Você tem aquele morador tradicional, né, que é o morador que não sai da cidade, ele vem, né, ele tem uma família, ele veio de Minas ou de Goiás, ou era Goiás, né, era goiano, né, permaneceu. Ele permaneceu goiano e permaneceu na cidade, agora como candango. Aqui gerou seus filhos, formou sua família. Hoje nós temos uma população bastante grande, né, de pessoas nascidas naquela cidade. Mas tem essa população que tem um sentimento muito forte de pertencimento, inclusive, à cidade, e que estão praticamente mais localizados nas áreas tradicionais inicialmente implantadas. Você tem os novos assentamentos produzidos pelo governo, no momento em que havia uma demanda muito forte por habitação, principalmente para famílias de menor poder aquisitivo. Então você tem uma gama bastante grande da cidade, né, com Buritis, 1 e 2, mais aqueles assentamento da Vila Nossa Senhora de Fátima, mais o bairro Nossa Senhora de Fátima e outros mais, que foram já parcelamentos orientados pelo próprio Estado, planejados, enfim, onde teve uma política de governo específica para que eles fossem lá desenvolvidos. E você tem também o loteamento irregular. Né? Nós temos uma gama bastante grande, até porque Planaltina, ela, na questão fundiária, ela tem muitas terras de particulares, terras que não são do Estado. Né? Ela praticamente, hoje, ela é envolvida com terras que não são do Estado. Ela está centrada dentro de uma área de preservação ambiental, que é uma APA, né? Que é a APA do São Bartolomeu. E essas condições, então, bem são demonstradas nesses dados que nós apresentamos aqui, da similaridade dela com outras áreas que também tiveram programas de assentamento. Então, hoje ela tem uma população de 164.939 habitantes. Urbana, né? A população urbana, tá? Uma taxa de crescimento idêntica do Distrito Federal, que é em torno de 2,3%. Idêntica também a do Paranoá, né, a do Núcleo Bandeirante, a do Riacho Fundo, né, Riacho Fundo 1, né, como a gente costuma dizer. Ela tem 52,4% de pessoas nascidas no Distrito Federal. Então, é uma das cidades, né, junto com algumas que nós já divulgamos, como Paranoá, Sobradinho, né, Vicente Pires, que também tem uma quantidade bastante expressiva
de pessoas nascidas na cidade. Isso até é bom, tem mostrado que hoje as pessoas constituem suas famílias e estão permanecendo no Distrito Federal. Quer dizer, o Distrito Federal tem apresentado a essas pessoas oportunidades para que elas aqui permaneçam, né? O que não acontece em outras regiões do país. O número médio de famílias, de pessoas por domicílio é de 3,7, também dentro de uma média do Distrito Federal. O que nos preocupa é na parte, quando a gente analisa o grau de escolaridade dessa população, né? Nós temos 40,6% da população com ensino fundamental incompleto, né? E apenas, né, cursando ainda o nível superior, né, um número também pequeno, e com curso superior completo, em torno de 4,5%, né? Bem contrária à cidade que nós divulgamos semana passada, foi Jardim Botânico, que tinha 47,3%, né? Então, eu acho que isso até reforça mais ainda todo um programa que existe junto com a área federal de implantação, né, administrador da nossa universidade, né, de um braço da UNB lá, né, já que é uma população... A própria escola, né, técnica. A própria escola técnica, né, também para poder preparar melhor os nossos profissionais, já que uma quantidade bastante expressiva trabalha no comércio e na área da construção civil. Então, esses cursos técnicos são extremamente importantes. Então, bastante acertada a implantação, né, da escola técnica e bastante acertada a implantação da Universidade de Brasília, né, com campus naquela região. Está funcionando. Oi? Está funcionando, né? A UNB está funcionando já desde 2006 e aumentando, expandindo cada dia mais. Um dado que é razoável, acho que é importante para mencionar, que o nível de escolaridade desta população, ela advém do formato de crescimento que a cidade se submeteu a crescer, que foram justamente pessoas de baixa renda que vieram a compor esse grande universo da cidade. E outro dado é o fato de Planaltina ser a grande entrada norte do Distrito Federal, onde absorve as populações da região do entorno e de toda a região nordeste. Então acaba que você, em busca de melhoria de qualidade de vida, em busca de melhoria de renda e com baixa formação, você tem que buscar uma região que você consiga sobreviver nela enquanto moradia. Reforçando isso que o Marcelo está colocando, de fato, o que mais atrai as pessoas para lá é além do fato da saúde, hein? A parte de saúde também, que também é bem bastante positiva. Eu dado informação da saúde, né? Porque você precisa ter um local para ter um tratamento de saúde e residir. Então você acaba tendo uma possibilidade mais de acessível, ficar, né? Exatamente. Tem até aqui o dado, depois até vocês passam o índice, né? Onde nós temos que hoje o que mais atrai é justamente isso, é a oportunidade de trabalho, apesar de que a gente também percebe outro dado que é interessante, é de que as pessoas permaneceram lá, né? As pessoas, você tem uma migração muito pequena dentro da cidade, né, para a cidade. Nós temos hoje, né, numa população de 164 mil habitantes, né, com 78 mil imigrantes, né, pessoas que vieram de fora para acompanhar parentes ou a procura de trabalho, que são os dois maiores, né, 26% acompanhando parentes e 20,6% a procura de trabalho, portanto melhorias, né? Mas nós temos um dado que 83,4% nunca mudou. Quer dizer, isso também é importante, né? Você vê que as pessoas se deslocaram para aquela região, mesmo as que foram depois por conta dos assentamentos, mas elas, né, permanecem na região. E esse dado, né, é reforçado com a questão até da propriedade, né? Que eles colocaram para a nossa equipe de campo de que 75,4% deles moram em residência própria. Encontraram meio para subsistir na cidade. Naquela região, né? E que desses 75, aí isso nos preocupa, né? 55% estão em terrenos não legalizados, né? Então esse é um dado que preocupa, então, portanto, este é um dado que tem que atender às secretarias do governo que cuidam dessa parte de regularização fundiária, né? A SEDAB, a Terracap, o Grupar, né? É um dado que eles têm que utilizar para poder, então, incentivar mais essa questão da legalização.
A população está ocupada, como a gente colocou, né, principalmente no comércio, com 32%, né, e administração pública e construção civil. 45% dos postos de trabalho estão na própria cidade, mas ainda tem um contingente bastante grande em Brasília, que é de 37%. Então o administrador vai até colocar com mais, deixar para ele colocar a questão dos novos investimentos que estão sendo feitos na cidade, que podem, a médio prazo, mudar um pouco esse cenário. Mas, em compensação, ela, como as demais localidades que a gente tem avaliado, né, onde você, apesar de você ter esse número grande de áreas não legalizadas, você tem uma condição de habitabilidade boa, né, já que 99,8% dos estabelecimentos dos domicílios são atendidos por água, 83% esgoto sanitário, 99,9% com coleta de lixo pública. Né? Então, nós ainda temos que trabalhar a questão do esgoto sanitário, provavelmente essa falta ainda, né, essa defasagem está por conta dos loteamentos irregulares, apesar de que, né, com certeza, né, administrador, com certeza, apesar de nos últimos anos o governo ter investido, né, porque como são áreas de interesse social, mesmo não sendo de propriedade do governo e não estando regularizadas, é possível sim você investir, só que de uma forma mais tímida, porque você não tem como investir maciçamente porque essas áreas não estão ainda de fato, né, legalizadas. Então, eu queria deixar por aqui, porque é sempre importante que cada um ponha o seu ponto de vista também em relação a esses dados, já que as informações que vocês têm, elas todas, né, aqui no papel a gente passa para vocês. Agora, importante é isso, o que nós queremos, o que a gente quer pedir a vocês, né, da área de comunicação, é que transmitam sempre à sociedade a necessidade de utilizar esses dados. Esses dados ficarem só conosco não vão servir de nada. Informação guardada não serve para ninguém. Né? Então, o que nós queremos é que, de fato, né, a Codeplan seja o local onde as pessoas se desloquem para poder fazer uma análise melhor da sua cidade, conhecer melhor essa cidade, não só o empresário da cidade, ou os órgãos do Estado, do Estado, ou então, né, os meios acadêmicos. Nós queremos que a população, porque hoje nós estamos discutindo as cidades. As nossas cidades estão crescendo com muitas desigualdades. E eu acho que a meta de todos nós é ter uma cidade sustentável. E o que é uma cidade sustentável? É uma cidade onde as pessoas tenham direito às oportunidades como um todo, e não apenas algumas tenham direito a essas oportunidades. Então, o que a gente quer mostrar, o que a gente quer fazer com que a pessoa acesse, é que para ela participar nos destinos da cidade dela, ela tem que ter dado, ela tem que conhecer o meio que ela vive. E é para isso que a gente existe. É para isso que existe a Codeplan. Para que as pessoas possam, de fato, ter o perfil, as dificuldades, as carências através desses dados, né, da sua cidade, e aí sim ela poder participar melhor, ela poder propor, ela poder se inserir mais e ser mais ativa, ser mais ator e não só coadjuvante na sua cidade. Então é isso que a gente queria colocar, e agora a palavra está com você. Então...